O transtorno alimentar é um sério problema. Quanto mais cedo se procura ajuda especializada e se descobre o diagnóstico, maiores são as chances de controlar a doença. Eu lembro que quando eu tinha anorexia, a gente só descobriu depois, eu e minha nutricionista. Eu ouvia duas vozes na minha cabeça. Tinham duas vozes lutando. Uma voz falou assim, não, você tem que comer. E outra assim, não, você não pode comer. Aí minha nutricionista falou, é o anjinho e o diabinho. Aí você tem que ouvir só o anjinho. Foi assim que eu fui me recuperando. Eu lembro disso. Foi uma das coisas que mais me fez recuperar. Ela falar isso. Aí eu ouvia só o anjinho. O tratamento dos distúrbios alimentares, especificamente, é um tratamento multidisciplinar. O que a gente chama de multidisciplinar? São vários profissionais que interagem nessa solução do problema. Quem são? Psiquiatra. O psiquiatra, normalmente, a medicação é na ordem dos antidepressivos. O nutricionista ele vai dar uma reeducação alimentar para esse indivíduo. Ele vai fazer com que a pessoa aprenda a interagir de forma saudável com o alimento. E o psicólogo? O psicólogo que é fundamental porque ele que vai fazer com que a pessoa simbolize o significado daquela rejeição à comida, daquela fixação do corpo. Um corpo que não fala, é um corpo que é apenas estético e que não diz mais da individualidade dessa pessoa. Então nós recuperamos a autoestima, o que simboliza como ela voltar a manifestar, a lidar com a ansiedade de outra forma que não seja se autodestruindo. Um dos centros de referência na América Latina no tratamento dos transtornos alimentares, especializado em bulimia e anorexia, é o Ambulim. Ele está ligado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas na zona sul da cidade. Nele, são atendidas prioritariamente mulheres com mais de 18 anos. O Ambulim recebe mais de 150 pacientes ao ano, incluindo retorno de consulta. Dados recentes do ambulatório indicam que ocorreram cerca de 53 internações de pacientes só no ano passado. Aqui a gente vai ter o atendimento médico individual do paciente, né? Os pacientes são inseridos também em grupos terapêuticos, tanto de psicoterapia, como grupo de nutrição, como grupo que vai trabalhar as questões corporais. Também são oferecidos atendimentos individuais, tanto na área de nutrição, como na área de psicologia também. Júlia fez o tratamento no Ambulim, após perceber que seu corpo tinha chegado ao limite e que estava muito fraco. Foi naquele momento que ela realmente achou que iria morrer. Antes dessa crise, sua nutricionista já tinha como propósito interná-la, pois havia percebido que o quadro de Júlia era gravíssimo. Primeiro eu fiquei numa maca, no meio do corredor. Aí depois colocaram eu numa sala, mas eu fiquei, que nem uma pessoa normal, internada. Tinham outras pessoas com doenças e tal, aí eu falei, não é aqui meu lugar. Aí eu me tira daqui e comecei a comer sem parar. As comidas que eles me davam, eu comia. Aí me davam 2 pratos, eu comia tudo. Comia tudo. E foi assim que eu fui saindo, aí, sei lá, não sei, meu pai falou que, não, eles não vão te trocar daqui, você tá comendo. Aí me tiraram. Nossa, eu fiquei tão feliz. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria do Ambulim, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Existem 2 tipos de diagnósticos para anorexia. São elas a purgativa, quando a pessoa ingere o alimento e usa de métodos para eliminar o que comeu, e a restritiva, que a pessoa limita a quantidade de alimentos ingeridos. Outro centro de referência em São Paulo para o tratamento dos transtornos alimentares é o PROATA, o Programa de Atenção aos Transtornos Alimentares. Ele é ligado ao Departamento de Psiquiatria da Unifesp. O paciente recebe assistência especializada gratuita a partir dos 12 anos e a família também tem assistência. O programa recebe cerca de 300 pessoas ao ano. Na Unifesp, a pessoa primeiramente vai ser tratada pelo psiquiatra, vai ser recebida pelo psiquiatra, o psiquiatra vai fazer uma avaliação, um diagnóstico, ver se realmente ela tem um transtorno alimentar e caso ela for diagnosticada com transtorno alimentar, vai começar o tratamento medicamentoso. Conforme o tempo for passando, vendo as necessidades do paciente, ele vai ser encaminhado para terapia, para nutrição ou para qualquer outro serviço necessário. Para quem precisa de ajuda, o PROATA fica na rua Borges Lagoa, número 570, na Vila Clementino. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde. Também pode se inscrever pelo site.
Letícia foi internada no Hospital Santo Expedito no litoral sul de São Paulo, após crises constantes de vômito, e conta como foram os dias de tratamento. E aí eu comecei a vomitar sangue, só que começou a vomitar de uma forma absurda. Eu comecei a vomitar sangue sem eu querer vomitar. E aí foi quando eu fiquei internada. É difícil, porque assim, você fica com tudo trancado no hospital. O banheiro trancado, você não pode sair da cama sem alguém. É bem barra. Eu fiz a dieta pastosa para ganhar peso mais rápido, porque a dieta pastosa ela vai muito carboidrato. Então, eles colocavam muito o que eu precisava, batiam tudo e faziam eu comer. E eu tinha que comer. Eu não tinha a opção de comer e vomitar. Eu não tinha a opção de não comer. Eu tinha que comer. Acabou ali. A paciente com bulimia nervosa, normalmente ela vai ter o quê? Ela vai ter esse desejo de magreza, né? Só que ela vai apresentar hábitos compulsivos e métodos purgativos para compensar os hábitos compulsivos. Normalmente, o tratamento dessas pacientes é tentar regularizar a alimentação delas, porque muitas vezes elas fazem restrições. A restrição acaba levando à compulsão. Logo depois da compulsão, apresenta a purgação, que vai levar de novo a uma nova restrição. Então, a gente tenta regularizar esse hábito alimentar, tenta aí, com as terapias, reduzindo aí esses hábitos purgativos e também os hábitos de compulsão alimentar. Após a internação, Letícia deu início ao tratamento com a ajuda de profissionais. As melhoras foram aparecendo, começou a ganhar peso e estava se sentindo bem. Mas foi só olhar para o seu corpo no espelho que Letícia não conseguiu se controlar e teve uma recaída. Quando eu tava bem, que eu tive uma fase que eu tava muito bem. Eu não tava... Foi logo depois que eu saí da internação. Eu não tava vomitando, eu não tava fazendo nada. E aí eu cheguei aos 55, que foi a meta que minha nutricionista e meu psiquiatra estipularam para eu chegar. Eu cheguei aos 55, mas agora eu quero diminuir. Eu não consigo ficar sem isso. Não consigo. Já tentei várias vezes, eu não consigo. A anorexia e a bulimia podem ser enquadradas em alguns casos na categoria de transtorno de imagem corporal, o TDC, mas o diagnóstico muitas vezes é confundido, pois o paciente só pode ser diagnosticado com TDC quando ele tem um transtorno de imagem, e em muitos casos as pessoas não estão dentro desse quadro e acabam sendo diagnosticadas de forma errada. O distúrbio dismórfico corporal diz anormalidade, morfia, forma do corpo. É uma percepção que há um erro nessa forma do corpo. A pessoa se olha no espelho, existe a imagem refletida, existe a imagem vivenciada. E nem sempre a imagem vivenciada é exatamente aquilo que está refletido. Nesse espaço dessa diferença, vem os distúrbios dismórficos corporais, o transtorno é o TDC. A pessoa, em cima desse distúrbio, ela sente depressão, ansiedade, baixa autoestima. Pode gerar o isolamento social, mas principalmente gera uma atitude compulsiva em modificação dessa forma. Um dos tipos de distúrbio dismórfico corporal está presente nos distúrbios alimentares. Eu não me peso, então eu fico olhando pro espelho, mas eu sei que eu ainda tenho alguma distorção de imagem. Porque, eu me vejo mais gorda do que eu sou. Eu sei que eu sou mais magra do que eu sou porque as pessoas falam. Mas eu acho que, eu tenho certeza que eu me vejo a mais. Eu me vejo muito grande, sei lá. Agora eu me vejo, quase 100% bem. Mas eu tenho uma distorção mínima ainda, sabe? Naquela época eu tinha bem grande. Eu lembro, eu vendo as fotos agora, eu não me imaginava que eu era tão magra assim. E no próximo episódio você vai saber como estão as nossas entrevistadas após o tratamento e o que mudou na vida delas. Eu não vou cair de novo porque eu tenho um objetivo maior. Eu quero ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu.